Deus vai te tirar do deserto, mas você precisa entender antes o porquê você entrou nele. Há um tempo atrás, quando eu comecei a passar por tudo que eu passei, eu não entendia muito bem o que Deus estava fazendo na minha vida, ou qual que era o propósito dele para mim. Mas eu quero deixar um pouquinho do meu testemunho para que vocês entendam como que Deus age no deserto de cada um e qual que é a intenção dele. E por que muitas pessoas ainda estão passando pelo deserto e não conseguiram sair. Eu não sei o que tá difícil para você. Às vezes é um casamento que precisa de restauração, às vezes é uma porta de emprego, às vezes é um ministério. Eu não sei pelo que você tá passando, mas isso serve para todo e qualquer tipo de deserto, porque Deus não perdeu o controle de nada. Há um tempo atrás, eu entrei num deserto muito grande em várias áreas da minha vida. Só que eu não entendia que Deus estava realinhando tudo o que precisava, colocando em ordem as minhas emoções, o meu propósito, para aquilo que Ele tinha para mim no futuro. E muitas vezes eu fui desobediente, quando eu não entendia para a direção que Deus estava me apontando. Então, quando eu comecei, eu sempre gostei da área do direito. Para quem não sabe, eu sou formada em direito. Eu passei um bom tempo estudando para concurso, que era o meu sonho desde sempre. Mas eu nunca perguntei ao Senhor se era o sonho dele, se era aquilo que ele tinha para mim. E eu só ia fazendo. Só que, de forma sobrenatural, as portas foram se fechando. Eu passei muitos anos fazendo prova para concurso. E as portas foram se fechando na minha cara. Eu não conseguia passar. Só que eu não trabalhava na área, eu trabalhava com outra coisa. Até o dia em que eu comecei a trabalhar na área, eu fiquei 1 ano e alguns meses trabalhando e decidi fazer a prova e a minha pós-graduação. E foi aí que meu deserto começou, porque chegou um momento em que eu comecei a não ver alegria naquilo. Eu não enxergava o meu propósito fazendo aquilo que eu estava fazendo. E Deus começou a me apertar naquele lugar, a me colocar numa zona de expulsão. E eu ficava muito triste, porque eu falava, Senhor, eu não tô entendendo o que eu tô vivendo aqui. Eu não me vejo fazendo isso o resto da minha vida. Eu não acredito que é isso que o Senhor tem pra mim. E, em contrapartida, eu tava ficando apaixonada pelo que eu tava fazendo no ministério. Eu nunca fui uma pessoa de aparecer muito, eu sempre fui muito tímida, mas eu tava sempre ali servindo na igreja, nos bastidores, eu tava sempre ajudando. Eu passava muito tempo ali me dedicando à obra do Senhor. Eu amava ler a Bíblia, eu amava estudar a palavra do Senhor com profundidade. E aquilo foi despertando em mim. Eu já estava fazendo seminário teológico e aquilo foi despertando em mim um desejo de viver para o Senhor. E eu já não via mais sentido no que eu estava fazendo. E aqui eu quero deixar um adendo, porque muita gente pode passar por isso durante o deserto. Deus começa com um tipo de deserto, mas ele vai alinhando outras áreas, porque o principal objetivo do Senhor é fazer com que você tenha intimidade com Ele e principalmente realinhar o seu propósito, porque você cria identidade a partir do momento em que você tem ali relacionamento com Ele e Ele te dá um novo propósito. Às vezes pode ser até onde você está mesmo, mas Ele te dá uma mentalidade de se posicionar de forma a governar. Porque, assim, fugindo completamente do assunto, o desejo de Deus, o maior desejo de Deus é que seus filhos ocupem os lugares em que ímpios estão ocupando. Mas antes, ele não vai fazer você entrar nesse lugar com a mentalidade de ímpio, ele vai limpar o seu caráter. Ele vai te fazer passar por um treinamento, um tempo de tratamento, de feridas antigas, emoções que você passou, pessoas que você não perdoou, comportamentos que você ainda tem, e você não está entendendo isso. Aí você se pergunta, Senhor, eu tô passando por esse deserto, eu não sei o que fazer, eu não tô entendendo por que o Senhor tá fazendo isso comigo. E Ele tá falando pra você, eu tô te limpando pro lugar que você vai acessar. E por que muita gente passa tanto tempo no deserto? Passa muito tempo porque não entende o que Deus tá fazendo. Então, o intuito do deserto é fazer você ter intimidade com Deus, Ele te corrigir para que você acesse novos lugares que Ele tem pra dar. Ou até o mesmo lugar que você tá, mas de forma diferente, com uma mentalidade diferente. E isso você só vai descobrir caminhando com Deus. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu orei pra Deus, perguntando se eu poderia sair do meu... Ele me falou, né? Eu tava passando muita pressão, assim. Não pelo meu trabalho em si, mas porque eu não queria mais viver aquilo. Não era o que eu tava sentindo como senso de propósito. E a palavra do Senhor diz, né? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Só que a Bíblia também diz que o coração do homem é enganoso. Então, quando você se deleita no Senhor, Ele coloca os desejos dele no teu coração. E aí sim Ele faz aquilo que está no coração dele, porque agora o seu coração está alinhado com o dele. Entende? Então, são coisas que você precisa entender. O tempo do deserto
Não é pra você ficar só buscando as coisas que o Senhor pode te dar. É pra você buscar o Senhor, o que Ele quer fazer com você durante esse tempo. E foi aí que eu entendi que Deus estava querendo algo muito específico comigo, que era o relacionamento. Então, eu orei a Deus, pedi pra sair daquele trabalho se eu poderia, e Deus me disse, não é o tempo. Então, eu permaneci. Só que o que aconteceu naquele tempo em que eu fiquei no trabalho foi sobrenatural, porque eu vi curas sendo liberadas, né? Eu vi pessoas sendo avivadas no Espírito, pessoas que nem caminhavam com o Senhor. Eu vi Deus movendo muita coisa de forma sobrenatural naquele trabalho, porque eu falei assim, bom, já que eu quero viver o ministério, eu não vou esperar chegar no lugar que Deus me prometeu, se eu posso viver aqui agora. Então é isso que Deus está dizendo para você. Viva o reino onde você estiver, seja na sua casa. Às vezes Deus fechou as portas para você, para que você ficasse dentro de casa, aprendendo com Ele, ensinando a sua família, né? Ou transbordando para os seus amigos, onde quer que você esteja, por mais difícil que seja ficar nesse lugar, aprenda a ficar nesse lugar com Deus, porque você vai ser fortalecido. E eu passei esse tempo, ainda demorou 3 meses depois que eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério de forma integral. Fiquei 3 meses ali. Ainda eu sempre ia pro banheiro do meu trabalho chorar, falando que eu não aguentava mais. E Deus falava, volta. E eu tinha que voltar. Então foi muito desafiador. Até o dia que Deus me pediu para entregar o meu trabalho. E isso, gente, não foi só o trabalho. Eu tava entregando muita coisa. Eu já tinha pagado a minha prova da OAB pra fazer. Eu tava fazendo 2 pós-graduações na minha área. E Deus me pediu pra entregar absolutamente tudo. Ele falou assim, queima as carroças e não olha pra trás. E foi isso que eu fiz. E aí, aconteceu uma outra coisa que com certeza já aconteceu com você e pode ter desanimado, mas não é pra te desanimar. E a questão de, agora que eu tô obedecendo ao Senhor, agora que eu entreguei tudo, vai dar tudo certo. Gente, não foi o que aconteceu. Ali, eu mal sabia que tava entrando no maior deserto da minha vida, porque Deus tirou tudo, todas as bases que eu tinha, que eu poderia imaginar, Deus tirou de mim. Então foram os amigos, meus amigos começaram a se distanciar. Foi a questão financeira, eu comecei a ficar sem nada. Eu vivia literalmente pela provisão do Senhor. Era só o que Ele queria me dar e o que eu precisava para aquele tempo. Mas só, eu não tinha absolutamente nada. Mas assim, foi muito lindo que durante esse tempo Deus levantava pessoas e eu tava sempre fazendo algo, sabe? Então, alguém me chamava pra almoçar, alguém me chamava pra passear, alguém me chamava pra fazer alguma coisa. Então era sempre muito legal, porque mesmo não tendo nada, Deus foi levantando pessoas específicas pra me ajudar nesse tempo. Então foi uma bênção, assim. Coisas que eu queria, o Senhor ia lá e me dava. Não era tudo, mas coisas específicas que eram pequenos milagres, né? Como maná. Então, foi incrível, assim. E dali, depois que eu saí do meu trabalho, eu comecei a receber palavras proféticas de pra onde Deus estava me apontando. Olha, filha, eu quero que você faça isso, né? Que você você vai pregar a minha palavra, você vai viver pro ministério. Eu me lembro que Deus me deu uma palavra muito linda, que era sobre os levitas, porque as tribos de Israel, todas elas tinham território, tinham herança física, material. Só que a herança dos levitas era o Senhor, eles não tinham terras, né? Eles ficavam peregrinando pelas terras de Israel, das tribos, né? Mas eles mesmo, a herança deles era o Senhor, porque eles eram sacerdotes consagrados para o Senhor. E eu lembro que Deus me deu essa palavra e Ele falou assim, você é consagrada para mim, você vai ter o que eu te der, o que eu fizer por você. E eu, amém, Senhor, vamos lá. E foi exatamente isso que aconteceu. E depois das palavras proféticas, eu falei assim, caramba, eu acreditei que tudo iria acontecer naquele tempo, mas não foi. Se arrastou por meses isso, gente. Meses eu tendo que orar ao Senhor, eu tendo que clamar. Até que no meu relacionamento com o Senhor, Ele foi me dizendo tudo o que Ele estava fazendo naquele processo. E por isso a importância de você se relacionar com Deus no deserto. Porque o povo de Israel, quando saiu do Egito em direção à terra de Canaã, eles não sabiam por onde ir, então eles precisavam seguir as direções do Senhor. E as direções do Senhor era sempre na hora. Era para onde a nuvem estava indo ou a coluna de fogo à noite. Então eles não tinham uma palavra antes. E é a mesma coisa eu. Eu sabia o que Deus iria fazer, mas eu não sabia por qual caminho seguir. Então eu estava vivendo aquilo que Deus estava falando para mim naquele tempo, naquela estação.
E ele começou a falar pra mim, eu tô corrigindo isso em você, eu tô corrigindo aquilo em você. Agora vai lá, volta, pede perdão, vai lá, volta, aceita o perdão. Caminha por essa direção, faz isso. E ali eu tava entendendo que Deus estava me movendo. E ele sempre me trazia uma palavra de esperança nesse tempo. Agora, se você não tem esse relacionamento com Deus, você não vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Você não vai entender para onde Deus está te levando ou por que você está passando por isso. Né? Você entra naquele desespero tanto de Deus fazer um milagre e você não se relaciona com o Deus do milagre. E às vezes Deus está separando um lugar tão especial para você chegar, uma terra tão importante, um lugar de provisão, de restauração, restituição. Só que ele precisa da tua mente renovada, ele precisa fazer uma metanoia em você. E quando Deus me falou que iria pregar, muita coisa ele começou a corrigir em mim, por exemplo. Emoções antigas, ele começou a curar em mim. Vestimenta, forma de agir, forma de falar, forma de me posicionar. Ele colocou o amor, porque por eu ser uma pessoa muito tímida, né, eu não tinha tanto a necessidade de me relacionar com outras pessoas, então eu ficava mais fechada. E nesse tempo que Deus me isolou, ele colocou em mim um desejo de estar com pessoas, de amar as pessoas. Então foi uma coisa que ele curou em mim nesse tempo. E quando você não entende, você se perde no deserto e bate aquele desespero como se Deus não soubesse, como se Deus tivesse perdido o controle da sua vida. Porque realmente você olha ao seu redor e tá tudo bagunçado. Eu olhava pra minha vida e eu falava, Senhor, eu não posso trabalhar, eu tenho que pagar a conta. As contas estão chegando. Eu não posso pagar. Eu não tenho amigos, eu não tenho pra onde ir. Eu tava num cerco que só o Senhor. E eu me lembro que os meus amigos, ninguém sabia o que eu tava vivendo, porque o Senhor me pediu pra silenciar, então ninguém sabia nada do que eu tava vivendo. Só tinha uma amiga que caminhava muito comigo, que estava vivendo a mesma coisa, então acabou que nós vivemos juntas isso. Mas ela em uma estação e eu em outra estação, então eu sempre pedia conselho pra ela. Hoje, glória a Deus, ela vive as promessas do Senhor. E eu sempre falava com ela, mas os outros não. E as pessoas sempre me davam palavras no sentido de você tá numa redoma de vidro e Deus tá te nutrindo, né? Você tá sendo esticada, você tá sendo alargada, amadurecida. E no tempo certo Deus vai fazer. Tá uma bagunça, você não tá entendendo, mas no tempo certo Deus vai fazer, só continua caminhando. E um outro erro que a gente comete muito é achar que porque Deus vai fazer, a gente não tem responsabilidade de fazer a nossa parte. E a nossa parte no deserto é reconhecer onde que tá o erro. Por que que eu tô vivendo isso? Onde foi que eu errei lá atrás? Retomar o relacionamento com Deus. Às vezes Deus te prometeu, não sei, que você vai, sei lá, ser um médico, ser uma médica. E o que que você tá fazendo? Você tá estudando? Eu vou para nações, tá? Você tá estudando outra língua, né? Eu vou pregar a palavra, tá? Você tá lendo a Bíblia, você tá estudando com profundidade. Então Deus espera que nós sejamos cooperadores com Ele, não é esperar deitado. E qual que é o problema disso? Porque você não tá vendo nada ao redor, você acha que não vai acontecer, e a sua incredulidade faz com que você fique estagnado, paralisado, só porque você não tá vendo. Mas em Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção das coisas que se esperam. Você tem convicção daquilo que Deus já falou. E porque você tem convicção, ainda que você não veja, você está fazendo exatamente aquilo que precisa ser feito. A sua parte. Né? Então, durante o deserto, eu entendi que eu precisava fazer a minha parte. Eu precisava caminhar com o Senhor, porque no tempo certo Ele faria. Então, eu passei por esse tempo. E, biblicamente falando, eu quero trazer alguns personagens bíblicos que passaram também por esse tempo de deserto corretivo, que preparou para que eles vivessem um novo tempo. Então a gente pode tirar o exemplo aí do próprio povo de Israel, que saiu do Egito com uma mentalidade, aquela mentalidade escrava, passou pelo deserto, só que ainda assim eles não conseguiram deixar a mentalidade de escravo. Eles não conseguiram, e além deles não terem conseguido tirar a mentalidade, eles não se relacionavam com Deus. Por eles não se relacionarem, eles não entraram na Terra Prometida. Infelizmente. Passaram 40 anos e nem foi aquela geração que entrou. Foi uma geração nova, que nem viveu o que eles viveram. Mas por quê? Já estavam se relacionando com Deus. Já estavam vivendo aquilo que Josué e Caleb, na liderança deles, já estavam apontando. Então, é muito importante entender que se você não se relacionar com Deus, não tiver uma nova mentalidade e não for pela misericórdia de Deus, você não acessa a terra que Ele já te prometeu. E por isso tem tanta gente rodando no deserto tanto tempo. Você tá aí orando por uma porta de emprego, tudo bem. Mas como que tá teu relacionamento com Deus? Você tá só querendo a promessa ou você tá se relacionando com o Deus da promessa? O que Ele tá te dizendo? Não tô ouvindo. Então tem alguma coisa errada. Se você não tá ouvindo a Deus, tem alguma coisa errada no teu relacionamento com Ele. Então,
Isso a gente precisa entender. Outra coisa, Jesus no deserto foi tentado. Ele foi tentado antes de começar o ministério dele. Então ali a gente pode entender que ele estava tão firme que ele soube dizer não para as coisas no mundo. A mentalidade dele, embora já fosse por muito tempo, né, ainda assim Deus provou. Embora ele já fosse filho de Deus, já tivesse um relacionamento com Deus há muito tempo, ainda assim ele foi provado no deserto. Ainda assim ele precisou mostrar não só para Deus, mas para ele mesmo que ele estava pronto para exercer o ministério, porque ele soube dizer não àquilo que Satanás estava impondo na vida dele. Então, qual que é o desejo de Deus para os seus filhos? Que eles governem, mas governem trazendo os céus para a terra. Como que é a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. E se a gente não tiver uma mentalidade do reino, uma mentalidade transformada para ocupar lugares altos, Deus não vai fazer, porque é só mais um ímpio, é só mais uma pessoa com costume dos outros. Só que você foi chamado para ser separado. Você foi chamado para viver novas coisas no Senhor, para estabelecer uma nova mentalidade no lugar que Ele te colocar. E Ele te provê. Você acha que Deus não quer que seus filhos prosperem? Você acha que Deus não quer que os seus filhos ocupem lugares que ímpios estão ocupando? Óbvio que Ele quer, né? Mas você não pode viver como eles. Então, esse deserto que você está vivendo é corretivo, é para te ensinar. Deus não perdeu o controle. Na verdade, é com a permissão dele. Satanás não pode tocar na tua vida só porque ele quer, de forma aleatória. Tem a permissão de Deus. A gente vê lá em Jó, né? Ele precisa da permissão de Deus para tocar na vida de Jó. E Jó passou por todas aquelas provações, tanta coisa difícil, mas ele continuou olhando para Deus. E no final, a palavra diz que o fim da vida de Jó foi melhor do que o seu início. Deus não só restaurou a vida de Jó, mas como restituiu muito mais, além daquilo que ele estava esperando. E Jó ainda libera uma palavra pra gente, para que a gente entenda. Ele diz que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os olhos dele enxergam ao Senhor. E é isso que Deus quer de você. Antes você só conhecia Deus de ouvir falar da liturgia, às vezes nem conhecia, dependendo de para quem essa palavra tá chegando. Tem gente que nem conhece o Senhor ainda e só tá procurando porque Deus te colocou num deserto. Mas se Deus te colocou nesse deserto que você tá passando, não tá entendendo nada, não vê saída, agradeça, porque você é um escolhido do Senhor. E Ele te escolheu para você ter um relacionamento. Ele tá te chamando para perto. Então se renda ao Senhor e entenda que Ele tem grandes planos para sua vida, mas esses planos não vão se cumprir enquanto você não aprender a caminhar com o Senhor. Antes do povo de Israel entrar em Canaã, Deus fala para Josué: Josué, fale para que o povo se santifique antes de entrar. Se separem, porque eles vão se misturar com pessoas ímpias. Eles vão ter que tirar essas pessoas da terra. Ou tirar, ou converter, trazendo para o nosso dia de hoje. Então, a ideia do Senhor de nos colocar no deserto é justamente realinhar o nosso coração, nos dar a nossa identidade com Ele, fazer com que a gente aprenda a caminhar com Ele de forma específica, até que a gente ocupe os lugares que Ele tem pra gente. Né? Porque a gente tem o hábito de falar assim: Deus está preparando. Deus não está preparando nada, já está tudo preparado. A gente precisa ocupar. A terra de Canaã já estava pronta. Só que tinha inimigos esses que o povo, com a mentalidade do Senhor, precisava ocupar. Então é para isso que o Senhor está te chamando. Ele vai te dar a terra. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele libera a palavra. E a palavra não volta vazia sem antes cumprir o propósito para o qual foi designada. Se Deus designou uma palavra para sua vida, vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas você, qual é a sua responsabilidade hoje de fazer cumprir a palavra do Senhor na sua vida?